Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal da série Seja um Trader, onde eu guio você na sua jornada como investidor profissional. Hoje vamos falar sobre linhas de tendência. A verdade sobre as linhas de tendências é que eu só consegui fazer dinheiro com elas depois de entender como funcionavam na prática. Quando eu estudava as linhas de tendência nos livros e tentava aplicar a teoria com o mercado aberto, as coisas não funcionavam. Ou seja, quando eu saí do simulador e ia para a prática, não dava certo. Levou muitas operações e anos de testes para compreender os pontos necessários nas linhas de tendências para torná-las de fato eficientes. Isso envolve operar testes em LTAs, as linhas de tendência de alta, correções e rompimento. Diferenciar os rompimentos bons e ruins são cruciais. E aproveito para te convidar para um vídeo onde eu aprofundei detalhadamente como você pode confirmar rompimento. Esse vídeo deve estar aparecendo em algum lugar aqui na tela. Espero que esse vídeo te ajude a entender melhor essa ferramenta poderosa, muitas vezes mal interpretada. Eu sou Bruno Cripto e, se você não me conhece, eu já opero no mercado de cripto já faz 5 anos, atuando aí nos bastidores do mercado. E estou aqui nessa jornada com o meu canal, onde eu simplifico para você que está começando e já é um investidor aí no mercado, onde eu tenho duas playlists, uma focada para quem quer ser um trader profissional e outra focada para quem quer ser apenas um investidor. Tem pouco tempo, mas mesmo assim quer ser um investidor do mercado cripto. E aí, a cada terça e quinta-feira, sempre às 18 horas, compartilho esses conteúdos para te ajudar a ser lucrativo e consistente no mercado de criptomoedas. Aproveito e peço para você se inscrever e faça parte da minha comunidade gratuita no Telegram, @PanoramaBrunoCripto. No vídeo de hoje, vamos abordar uma ferramenta excepcional, mas frequentemente mal interpretada e operada da forma errada: as linhas de tendências. Principalmente os iniciantes que, ao descobrirem essa ferramenta, tendem a traçar as linhas em qualquer lugar. Dois fundos aqui, já pegam e traçam uma linha, dois topos ali, já vão lá e traçam outra linha também. Pensam que isso resolve os problemas, mas não é bem assim. Apesar de ser uma ferramenta simples, há detalhes a serem observados, assim como outras ferramentas poderosas. É necessário que você preste muita atenção nos detalhes para operar as linhas de tendência. Não basta apenas traçar duas linhas entre dois fundos. Vou compartilhar com você nesse vídeo detalhes que percebi após muitas operações e anos de operações no mercado de criptomoedas. Eu vou detalhar o que você deve observar ao traçar uma linha de tendência, como de fato operar os testes nas LTAs e a importância dos rompimentos. E aí, aqui uma dica: a maioria dos traders procuram operar rompimentos, só que para isso você precisa ter muita experiência, pois a maioria dos rompimentos são falsos. De fato, os rompimentos podem trazer excelentes oportunidades, porque geralmente após o rompimento acontece um movimento rápido e expressivo, então você tem condições de passar por uma operação positiva de uma forma muito rápida, só que você precisa aprender a usar isso de uma forma estratégica. Então é por isso que eu já mencionei para vocês assistirem o vídeo onde eu compartilho 3 formas de confirmar rompimento. Bom, como vocês já sabem, aqui é sem enrolação, então vamos direto ao assunto. Primeiramente, é importante entender a diferença entre as LTAs e LTBs. LTA, linha de tendência de alta; LTB, linha de tendência de baixa. Uma LTA é traçada em um ativo quando está em uma tendência de alta. Já a LTB é traçada em uma tendência de baixa. Para uma boa LTA são necessários pelo menos 2 fundos. Não se preocupe que nós vamos ver isso na parte prática. E o mesmo serve para a LTB, que precisa aí ter pelo menos 2 topos para você encontrar uma LTB em construção e aí, a partir disso, operar um terceiro toque. Então, olha só, vamos para uma parte prática aqui agora, onde eu estou no gráfico do Bitcoin, na corretora Bitstamp, para a gente identificar, tá, esses pontos com as linhas de tendência de alta. Primeiro, eu vou te apresentar a ferramenta. Se você vier aqui no menu esquerdo, linha de tendência, você vai encontrar uma série de linhas aqui que você pode estar traçando essa linha de tendência. Então, quer dizer, quando você quer identificar uma tendência de alta, você vai traçá-la utilizando, né, nesse sentido, ligando os fundos. E quando você quiser encontrar uma linha de tendência de baixa,
você vai traçar nesse sentido, ligando os topos. Você também pode utilizar o famoso canal paralelo, que basicamente é possível você visualizar um canal que são guiados por essas linhas de tendência. Para identificá-lo aqui, basta você vir aqui também na ferramenta de linhas de tendência, e aí você traça aqui, ó, canal paralelo. E aí você poderia traçá-lo nesse sentido aqui, ligando, né, nesse caso, os fundos, mas também você vai fazer a ligação com os topos. Então você utiliza a linha de tendência para encontrar um canal de alta. E o inverso também é verdadeiro para você utilizar o canal paralelo para identificar uma tendência de baixa, como essa aqui. Então, as linhas de tendências, quando você encontra uma tendência forte, você pode ligá-la com um canal para você ter uma melhor visualização, aonde está o topo dessa estrutura de alta e aonde está o fundo. Perfeito. Mas vamos traçar aqui na prática uma linha de tendência. Para isso eu vou descer para o gráfico diário para a gente ter mais situações para que fique bastante ilustrativo isso daqui para vocês, ok? Primeiro, Bruno, como identificar uma linha de tendência, tá? Basicamente, você pensando na tendência de alta, você vai ligar essa linha de tendência com níveis de fundos para que você busque aí, né, encontrar uma movimentação, perfeito? Uma direção do preço. E aí, por exemplo, aqui, olha só, nós temos 2 toques aqui. Então, esse já é o início de uma tendência de alta. Lembra que eu falei que uma estrutura de alta relevante tem pelo menos 2 toques? Só que aqui, ó, nós tivemos um terceiro toque, o que muda a amplitude, tá? Isso vai acontecer muitas vezes, diversas vezes, você vai ter que aprender a calibrar sua linha de tendência de acordo com a amplitude, tá? Então, esse daqui é um cenário perfeito, onde ilustra que a gente tinha uma LTA nesse sentido, e aí depois ela formou uma LTA com 3 toques, mas mudando de amplitude. Já nesse outro exemplo, nós temos uma tendência de alta que não mudou de amplitude, né? Ela esteve sempre na mesma amplitude, ok? Isso vai servir também para a linha de tendência de baixa, você vai traçá-la ligando os topos, tá? E aí, nesse caso, olha só, a gente visualiza que, nesse sentido, ela sempre teve a mesma amplitude. Aqui, por exemplo, né, nós temos um cenário parecido, onde ela tinha 2 toques, depois continuou no mesmo sentido, né? Então, como operar a linha de tendência? Primeiro, eu vou ilustrar essas aqui em vermelho para sinalizar linha de tendência de baixa. Temos aqui 2 tendências de baixa e 2 tendências de alta. Então, primeiro, sem falar sobre rompimentos, como você deve operar a linha de tendência? Obviamente que você deve procurar por vendas o mais próximo possível da linha de tendência, tá? Você deve operar vendido, então quer dizer que você está comprado, você vai vender. Se você opera mercado futuro, você vai abrir um short, tá? Bruno, como que eu vou operar comprado com isso daqui? Você vai fazer o seguinte, lembra que eu falei sobre o canal paralelo? Identificou a linha de tendência e você quer operar comprado, traça o canal paralelo, né? Rente a linha de tendência, né? Aí você vai fazer alguns ajustes aqui, tá? Eu vou só tirar a LTB aqui para ficar mais ilustrativo. E aí, o que você pode fazer nesse sentido para operar comprado é comprar perto do fundo do canal para vender. Olha só quantas oportunidades, né, se teve de se fazer trades aqui nessa região, né? A gente está falando aqui, ó, de uma oportunidade de 9%, depois outra de 9%, e assim vai, diversas oportunidades, perfeito? Então, se você quiser operar comprado dentro de uma tendência de baixo, que é totalmente contra a tendência, você vai comprar no fundo do canal paralelo de baixa, para vender próximo ao topo, que é justamente próximo à LTB. Agora, falando sobre o rompimento, né, da LTB, quando que você viraria dessa posição, né, vendedora para uma posição de long, com o rompimento da LTB? Esse rompimento aconteceu nesse sentido. Então, você não sabe confirmar o rompimento? Vai lá no vídeo de confirmação de rompimento que eu mencionei, tá? Então, se você está operando aqui fazendo um short e você não vendeu aqui, o seu stop deve estar no rompimento da LTB, tá? Então, o rompimento da LTB seria ali o seu stop. Ou, se você está aguardando o rompimento para entrar, você teria entrado nisso daqui, e aí você teria aqui uma potencial valorização, dependendo de onde você realizou, até 16%. E aí, depois o preço começou a formar mais o quê? Outra estrutura de baixa. Então, entenda o seguinte, dentro de uma linha de tendência de baixa, você deve procurar por oportunidades de vendas perto dessa estrutura de baixa, e caso você queira operar comprado, tem que ser distante da LTB,
porque você quer vender na LTB, tá? Então, se você operar comprado perto da LTB, é de altíssimo risco. Parece óbvio, mas a maioria dos traders cometem esse erro. Agora vamos falar sobre a tendência de alta, né? Como você operar a tendência de alta. A gente já identificou aqui duas tendências de alta, e aí a relação vai ser totalmente inversa. Você deve justamente procurar por compras perto, né, do nível aqui da estrutura de alta. Caso você quisesse fazer operações de curto prazo aqui, trace o canal paralelo mais uma vez, né? E você vai comprar perto do fundo para vender lá perto do topo do canal, ó, 10% mais uma vez, perfeito? E aí a gente tem esse cenário, né, que diante da estrutura de alta, né, até essa estrutura de alta ser revertida, você tem um viés interessante para carregar essa operação que você está. Diante desse cenário, você carregaria essa operação, né, durante todo esse movimento aqui. Por quê, Bruno? Como assim você deve carregar uma operação enquanto a tendência for revertida, né? Charles Dow, um dos estudiosos aí da análise técnica, um dos primeiros, ele diz o seguinte, que uma tendência só é revertida quando é substituída por uma oposta. O que isso quer dizer? Que nós temos o preço em uma tendência de alta e que essa tendência de alta ela só tem fim quando ela for revertida para uma tendência de baixa. Então, diante desse viés, né, de Charles Dow, por exemplo, aqui a gente tem uma LTA. O preço seguiu a LTA. Enquanto ele segue a LTA, você permanece comprá-lo. A partir do momento que ele perde a LTA e começa a fazer uma LTB, você vende essa operação. E o inverso é verdadeiro, né? Para a lógica da tendência de baixa. Enquanto essa tendência de baixa não for revertida para uma oposta, que seria algo parecido aqui, né? Tinha uma LTB e aí foi revertido, você permaneceria na sua operação. Então, aplicando isso ao gráfico aqui que nós estamos vendo, né? Nós tínhamos aqui uma tendência de baixa, né? Aí o preço respeitava essa tendência de baixa e continuava operando vendido. Aí o preço, ó, começou a formar a estrutura de alta, mas não tinha reversão aqui ainda. Olha só, não tinha a reversão da LTB vermelha. Daí o preço fez a reversão, fez o terceiro toque na estrutura de alta e aí você tem uma sinalização de rompimento, né? Confirmação de rompimento para você que já entendeu como funciona e tem a estrutura de alta, o terceiro toque da estrutura de alta. Você se posiciona e aí você fica posicionado até que essa tendência de alta que você está operando seja revertida. Então, olha só, aqui você poderia pensar que essa tendência de alta foi revertida, mas não aconteceu aqui a confirmação de rompimento de uma tendência de alta. Se você não entendeu isso, vai lá no outro vídeo. Mas sim, aqui você poderia pensar que essa tendência foi revertida e você estaria nessa operação, né? Até esse momento, pelo menos, ou estaria nessa operação até agora, inclusive. Então, quer dizer que você apenas operando uma linha de tendência pode ficar em um movimento aqui, né? Se a gente considerar que você saiu aqui, de mais de 50% por 94 dias. Seria uma operação de 3 meses, onde você teria um lucro ali de 54%. Então, quer dizer, uma simples linha de tendência te ajudar a ter retorno dentro do mercado cripto, ok? Então, vale ressaltar que isso aqui precisa ser agregado com a confirmação de rompimento para você operar isso com maior clareza. Agora, eu quero trazer mais um insight aqui para vocês sobre linha de tendência, que a maioria não comenta a respeito disso, e eu só aprendi isso de fato na prática, com horas de tela, né? A gente costuma dizer que um trader só ganha experiência botando a bunda na cadeira e tendo horas de análise gráfica. Então, diante desses 5 anos de mercado, posso dizer que eu tenho muitas horas de tela e isso é algo que eu só aprendi na prática, vivenciando, errando. Então, eu vou facilitar a sua jornada como trader. E essa dica é que você só deve entrar comprado em uma tendência de alta, em uma LTA, a partir do terceiro toque. Então, não vamos confundir sobre os dois toques que eu mencionei. Os dois toques, ele já sinaliza a estrutura, mas não quer dizer que já é para você operar essa estrutura. Já o terceiro toque seria o momento de você estar entrando nessa posição compradora. Então, no segundo toque, você já visualiza a tendência, mas você aguarda o terceiro toque para conseguir se posicionar. Então, vamos a um exemplo aqui, onde a gente pode considerar assim, ó, o preço estava caindo, ele bate, encontra uma região, volta a subir, e aí ele chega próximo a essa região mais uma vez e volta a subir. O que nós temos aqui? 2 fundos, né? E aí nós temos, então, 2 toques. Temos o início de uma LTA. O que você deve fazer
para operar essa tendência de alta diante desse viés que eu trouxe para vocês? Aguardar o terceiro toque. Então, o preço faria isso, você compraria próximo a LTA, nesse terceiro toque, para você pegar o próximo movimento. O inverso é verdadeiro para a tendência de baixa. Então, o preço está subindo, ele sente uma resistência, começa a corrigir, daí ele volta, faz esse movimento. Então, peraí, temos dois níveis aqui apenas. O que isso sinaliza? Que começa a ser formada uma tendência de baixa. E aí, o que você vai fazer para operar vendido, para poder shortar ou para sair da sua posição compradora que você está no anterior? Vai aguardar o terceiro toque na tendência de baixa. Aí, com o terceiro toque, você pode pensar em uma posição vendedora nesse nível mais próximo possível da LTB para você pegar o próximo movimento de baixa, ok? Isso é para te ajudar a ter uma melhor assertividade e uma melhor relação risco-retorno. Essa é uma dica que eu dou a partir aí das minhas experiências de mercado, diante da minha visualização, que quando uma LTA, uma LTB, não tem pelo menos 3 toques, ela não é tão relevante assim, tá? Não quer dizer que isso exclui a confirmação de rompimento, perfeito? Outro insight que eu te dou é que as linhas de tendências, seja ela de alta ou de baixa, elas podem mudar de amplitude. Então, ela tende a fazer nesse sentido aqui a tendência, só que ela pode fazer isso daqui, ó. Então, o que acontece até esse momento? Você estava visualizando, né, uma tendência de alta aqui. Só que aí essa tendência de alta depois migrou para esse viés aqui. E aí você pode ajustar. A gente ainda teria aqui nesse caso, né, uma tendência de alta e o preço tenderia a continuar nesse sentido, tá? Então, é natural que isso aconteça, você vai precisar, tá, aprender a se adequar a isso e conseguir visualizar que níveis de suportes são regiões e não valor exato. É por isso que as linhas de tendência mudam de amplitude. Além disso, existe a tendência primária, tendência secundária e tendência terciária. Vamos a um exemplo teórico e depois a um exemplo prático. Tendência primária seria essa tendência aqui. Uma tendência secundária seria um próximo impulso que o preço faria nesse sentido. Então, a gente teria aqui, ó, uma outra linha de tendência. E aí, depois, o preço, ele acumula por aqui, né? E aí, aqui ele está formando mais uma linha de tendência, tá? Então, nós temos aqui uma linha de tendência primária, secundária e terciária. Vamos ver isso acontecendo no preço? Para isso, eu vou ilustrar aqui para vocês o tempo gráfico semanal do Bitcoin, onde a gente consegue visualizar, nesse período aqui, uma clara tendência de alta primária. Veja só, a gente poderia até traçar essa LTA nesse sentido, mas vamos até esse momento aqui. O que aconteceu a partir desse período, 27 de março, o preço começou a fazer uma tendência secundária. Veja só, temos uma tendência secundária. Passando agora para o gráfico diário, nesse momento, observem que agora nós temos uma tendência de alta terciária. Perfeito? Então, esse é o exemplo prático do que eu já vi ilustrado para vocês. Temos uma tendência de alta maior no gráfico semanal, uma secundária no semanal e outra que só fica mais visível e é mais ascendente no gráfico diário. Isso serve também para a tendência de baixa. E uma dica que eu te dou para você que ficou até aqui, se você está iniciando uma operação na tendência terciária, tome muito cuidado. Por quê? Quanto mais tendências já passaram, quer dizer que mais próximo de uma reversão nós estamos e menos ascendente fica o movimento. Então, ó, observe que essa movimentação do Bitcoin na tendência primária foi maior do que a da tendência secundária, assim como o da terciária foi menor do que o da secundária. Então, quer dizer que se você consegue visualizar que você está em uma tendência terciária, não espere tanto assim para um movimento expressivo, porque os movimentos mais fortes já aconteceram na primária e na secundária. Então, pessoal, vejam como é simples utilizar das linhas de tendência, mas você encontra diversas formas de você refinar um indicador que é simples,
mas que muitos cometem um erro quanto ao seu uso. Por isso que eu quis trazer esses insights e essas dicas, porque simplesmente você traçar as linhas de tendência sem nenhum tipo de estratégia, sem nenhum tipo de análise, não é muito assertivo, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe o seu like e os comentários também. Vejo vocês no próximo vídeo da nossa série Traders.